Então, boa noite, né? Eu gostaria de falar um pouquinho sobre infecção urinária na urgência. Eu escolhi esse tema porque na urgência realmente é o que é muito fácil você tratar uma infecção urinária quando você está no consultório, tá? Em que você pode colher um exame de urina com uma cultura de urina. O que não acontece, né, na urgência. Né? Na urgência nós recebemos aquele paciente, né, aquele bebê com os sintomas inespecíficos e que nós precisamos, né, fazer um tratamento, tá? Por quê? Porque a ITU é uma das infecções mais prevalentes na pediatria e é muito importante o seu diagnóstico precoce para evitar futuras cicatrizes renais. Então, por exemplo, né, como hipertensão arterial, né, a doença renal crônica, é muito comum ocorrer, né, nessas infecções em crianças que têm infecção renal e que não é tratada, tá, corretamente. Então, quais são as angústias, né, que nós temos? Como coletar a urina na criança que não desfraldou? Como interpretar, né, um EQU? Estou subdiagnosticando ou superdiagnosticando? Que terapêutico utilizar e como administrar, né? Vou internar e quais os exames solicitar na urgência? Então, a definição de infecção urinária. A infecção do trato urinário consiste na multiplicação de um único germe patogênico em qualquer segmento do trato urinário, identificado por urinocultura coletada por um método confiável. O diagnóstico precoce de ITU é muito importante porque previne e minimiza a formação e progressão de cicatrizes renais, como por exemplo a hipertensão arterial e a insuficiência renal crônica, como eu já tinha havido falado, né, lá no primeiro slide. Então, a epidemiologia, a ITU é a infecção bacteriana mais frequente na infância, né, de maior prevalência. Ela é muito prevalente no lactente, acomete 6% das meninas e 2% dos meninos até 7 anos de idade. Quer dizer, as meninas são muito mais acometidas, né, do que os meninos, pela própria anatomia, né, do aparelho higiênico urinário da menina, tá? E os meninos, né, são menos acometidos. Neonatos até o sexto mês, a predominância no sexo masculino, principalmente, né, naqueles meninos que não foram feitas, né, a, é, não foi feita, né, a fimose, né? Se aquelas crianças têm fimose e não ocorre, né, corretamente a sua higiene, tá? Então é muito comum a predominância, né, no sexo masculino até o sexto mês, que a maioria das mães, né, não fazem a higiene correta, né, tanto nas meninas como nos meninos por medo, tá? Então por isso que é importante no consulta de puericultura vocês realizarem, né, corretamente, ensinar aos pais, né, como realizar, né, a higiene, tá, da região perineal, porque realmente as mães ficam perdidas, tá, e as avós também. Nós temos um aumento, né, da incidência entre os 3 e 5 anos de idade, tá? Quer dizer, até o sexto mês é o sexo masculino. Depois dá uma parada, depois a incidência maior, né, entre 3 a 5 anos de idade, tá? E depois na idade da adolescência, né? Principalmente as meninas, né, que têm a vida sexualmente ativa, vocês sabem, né, por traumatismo ocorre mesmo, né, uma infecção urinária, tá? Por isso que é muito importante também, toda vez que a mulher, né, fizer uma relação sexual, é importante fazer higiene, né, pós-coito e também realizar, né, o esvaziamento da bexiga para fazer uma lavagem da bexiga. A criança que teve um episódio de ITU na infância tem um risco de 13 a 19%
de novo episódio no primeiro ano de vida. No primeiro ano, né, que a gente quer dizer, tá? Então, por isso que a ITU, né, uma vez, né, que diagnosticada, você tem, né, que realizar, né, um exame, né, de ultrassom, tá? Isso é muito importante. Diagnosticada através, né, de cultura de urina colhida pelo método corretamente. Tá? Então, a etiologia da ITU, 80 a 90% são a enterobactérias. Dentre elas, né, nós temos a Escherichia coli. Nos meninos, o mais comum são os proteus, é 30%. No RN, a Klebsiella, o Enterobacter e o Streptococcus, né, grupo B. Adolescente é Staphylococcus saprophyticus, de 20 a 30%, e nos imunodeprimidos, né, com aquelas crianças com má formação no trato urinário, uma manipulação cirúrgica, né, do trato urinário, cálculos, catéteres, então o mais comum são o Citobacter, Streptococcus do grupo D, Pseudomonas, Staphylococcus aureus ou epidermides e a cândida também, né, é muito comum. Então, a fisiopatogenia. Vocês sabem, né, que a urina e o trato urinário, eles normalmente são que estéreis, não tem bactéria, tá? Em todo o trato urinário. O períneo e a zona uretral de neonatos e lactentes estão colonizados, né, por Escherichia coli, por enterobactérias, né, e Streptococcus sp. O prepúcio não circuncisado, né, são reservatórios de quê? Proteus. Por isso que os meninos, né, têm mais infecção, né, pelo proteus, tá? A Escherichia coli uropatogênica, que a gente chama de UPEC, tem os fatores de virulências que aumentam a sobrevida no hospedeiro. Nós vamos ver, né, que elas apresentam, tá, as piles ou as fímbrias, que facilita a sua ascensão no trato urinário, tá? Ele faz o mecanismo contracorrente, eles vão ascendendo no trato urinário. Olha como são as fímbrias aqui, né? Tá vendo? Essas fímbrias, né, elas se aderem ao trato urinário e elas vão, né, o quê? Fazendo o quê? Elas vão indo, andando, né, pelo mecanismo contracorrente, tá? Adere ao epitélio da bexiga e do trato superior, quiescentes e não sabe qual o estímulo das suas que são reativadas, entendeu? Tem pessoas, né, que têm esses tipos de bactérias, né, a UPEC, tá? E elas ficam, né, ali como fosse, elas ficam, são tratadas, tá? Mas em algumas pessoas elas têm não sabem, né, se é o próprio anatomia, né, do trato urinário dessa pessoa, tá? Que faz com que essas bactérias elas se aderem, tá? E ficam ali, tá? Então, alguns mecanismos eles são reativados. Então, por isso que tem criança que tem infecção urinária, né, do trato urinário de repetição, tá? Então, olha, o mecanismo de defesa que nós temos do nosso trato urinário, tá? Nós temos, né, o músculo detrusor, quer dizer, o hábito, né, miccional, né, normal, que evita a estase, isso é muito importante, né, a criança, né, não segurar a urina, tá? Tem criança que fica segurando a urina, isso leva, né, isso, né, vai diminuir o mecanismo de defesa do trato urinário, tá? A hidratação é muito importante, tá? Sempre dá, né? Você aumenta a ingesta, né, de líquidos das crianças. A composição e a osmolaridade urinária, né, normal também é muito importante, tá? E o estímulo à reação inflamatória e vai fazer, né? Olha bem,
qualquer reação inflamatória do nosso organismo, né, vocês sabem, né, que há uma produção de citocinas, principalmente das interleucinas 6 e 8, em resposta à agressão. E isso faz com que inibe, né, o crescimento bacteriano, tá? Então, olha, os mecanismos de defesa olha aqui, essa aqui, né, são as UPEC, tá? Então, olha, elas entram, tá vendo, ó, no sistema urinário, tá? E elas vão, né, caminhando contra a corrente, tá? Então, é importante, né, o detrusor, né, fazer com que o músculo, né, da bexiga, né, funcione, esvaziar essas bexiga. A mucosa, né, vesical também é um mecanismo, né, muito importante, tá? Nós temos a penetração, né? Olha bem, eles penetram, vai fazer com que haja uma adesividade das fibras, fazendo uma proliferação bacteriana, né, com colonização epitelial, liberação, né, das toxinas com efeitos irritativos. E elas são eliminadas também na urina, né, nas micções, tá? Então vocês viram, né, que elas, né, vão entrar contra a corrente, elas fazem a adesividade dela, né, e fazem com que haja proliferação bacteriana. Essa liberação dessas toxinas, que aí, né, numa pessoa normal, né, em que haja inibe o crescimento bacteriano. Só que essas SUPECs, elas têm um sério problema, né? Elas são bactérias que elas muitas vezes elas resistem, né, a esses mecanismos de defesa do nosso organismo, tá? Pela própria alteração, né, do próprio sistema do trato urinário da criança. E da pessoa mesmo, né? Não só daquela criança especificamente. Então, a classificação, né, da ITU, ela pode ser baixa, tá? E pode ser uma infecção descendente, né? Por exemplo, uma pielonefrite, uma pielite, tá? E pode ser uma infecção ascendente, tá? A infecção baixa, que é a cistite e a uretrite. E os fatores predisponentes, né? Nós temos o sexo, a idade, o tamanho da uretra, a colonização, né, fecal, prepucial e periuretral. A litíase, né, também, né, são fatores predisponentes. As genéticas, tá vendo? Ó, os receptores uroepiteliais na mucosa do trato urinário, tá vendo? Fazendo, né, com que essas bactérias, o PEC, né, se aderam ali, né, e faz com que essas crianças tenham infecção urinária, né, de repetição, tá? Então, eles têm maiores receptores uroepiteliais. A má formação congênita do trato urinário, como por exemplo uma hidronefrose congênita ou neurológica, a bexiga neurogênica e mielomeningocele, a disfunção vesical, a constipação intestinal, tá? Que é uma coisa muito importante. Uma criança que tem, né, infecção urinária de repetição, primeira coisa, na anamnese nós vamos ver, né, qual é o hábito intestinal dessa criança, tá? Isso é muito importante, tá? Fatores iatrogênicos e atividade, né, sexual também é muito importante, tá? Então, o quadro clínico, né? No RN, né, é muito comum nós termos, né, a urosepse, a infecção bacteriana, né, a icterícia, febre, baixo peso, recusa dos alimentos, vômito e irritabilidade. No lactente de 2 meses a 2 anos, nós temos uma má alimentação, uma febre, urina com cheiro forte, vômito, dor abdominal, irritabilidade, aquela criança que não quer comer, não está ganhando peso, tá? Então isso é muito comum, tá? E RN e lactente até 3 meses, tá?
vocês saibam de uma coisa: há necessidade, infecção urinária é igual internação, tá? É uma infecção urinária, ela é grave e pode dar uma urosepse. Crianças entre 2 a 6 meses, 2 a 6 anos, né? Vômito, dor abdominal, febre, urina com cheiro forte, enurese, sintomas urinários, disúria, polaciúria, urgência miccional, né? Muito comum a mãe falar que a criança está doendo, né? Quando você está fazendo, quando ela está urinando, tá? Isso é importante também você examinar, né? O local, a região genital, né? Dessa criança, para ver, né, se ela não está com uma dermatite, né, de fralda, tá? Que é muito comum. Então, às vezes, né, você tratando a dermatite, não adianta você colher, né, porque vai dar alterada o exame de urina, tá? E crianças maiores de 6 anos e adolescentes, é comum vômito, febre, dor abdominal, dor em flanco, dor, né, lombar, tá? Urina de cheiro forte, disúria, polaciúria, urgência miccional, incontinência urinária e enurese também são comuns. Então, olha, nós vamos ter, né, o quadro clínico, né? Basicamente, né, são disúria, tá? Polaciúria, urgência urinária, tá? Aquelas crianças também, né, que fazem com que manobras de contenção, né, para ela não urinar, retenção urinária. Então, isso é muito importante explicar para a mãe, tá? E é muito importante explicar para a mãe aquelas crianças que são constipadas, tá? Tem alta relação, né, com a para alta relação, né, aquelas crianças que prende, que tem a constipação e prende também a urina. Outra coisa que nós temos que fazer, né, é orientar os pais à higiene, né, perineal, tá? Isso é muito importante, que a higiene perineal, as mães, né, geralmente elas limpam, né, a criança da região anal para, né, a genital. Isso é totalmente errado e isso nós vamos ver isso no seu dia a dia, tá? Quando a mãe vai trocar a criança, tá? Mesmo o bebê, eles acham, né, que o cocô do bebê não tem nenhum germe, não tem nada, tá? E ali tem bactéria, né? Tem todas as bactérias. Então você tem que usar, né? Pega, limpa a região genital, tá? Limpa, joga fora, não pode ficar dobrando, né, o lenço umedecido, joga fora, pega outro, tá? Então isso é importante a gente falar com os pais. Olha, o exame físico, né, é importante, né, realizar, né, a palpação abdominal, claro, tá? A sensibilidade do ângulo costo-vertebral através do Jordano, né, se ele está positivo ou negativo, e se crianças maiores, nós vimos, né, crianças maiores de 7 anos, você vai ver mais, né, isso, tá? Nós vamos ter, né, uma sensibilidade da palpação abdominal com essa criança, né, com infecção, e uma sensibilidade também, uma palpação na região suprapúbica. E podemos ver também a bexiga palpável, naquelas que têm uma retenção, né, genital, uma retenção, né, de urina. É importante nós avaliarmos, né, a região genital para ver se ele tem fimose, região de coluna, né, para ver se tem, né, uma meningomielocele, tá? Isso é importante, né, porque essas crianças têm uma má formação e têm infecção urinária, né, de repetição, tá? E aí, né, o que que nós vamos fazer? Uma criança, né, menor de 3 anos, com febre, sem origem definida, é muito importante nós colhermos, né, uma urina 1 e uma coleta, né, da urina pelo método adequado. E nós vamos, né, pelo menos analisar o exame de urina, tá, né, que é o EQU, para definir a nossa conduta. O importante, né, da urina 1, né, do EAS, o que que é? É você fazer um diagnóstico de triagem para aquela infecção urinária e tratá-los o mais precocemente possível.
Criança maior de 3 anos com sintomas urinários, com ou sem febre, tá vendo? Você deve colher, né, uma urina 1 e uma cultura também pelo método adequado. E vamos analisar o resultado da urina 1 e nós vamos definir, né, a conduta, tá? E como colher, né, uma urina, tá? Como fazer, né, com uma criança que não foi desfraldada? Você vai conversar, né, com os pais. Primeira coisa é conversar com os pais sobre as coletas adequadas de urina. Vocês sabem, né, que nós temos, né, o método sobre o cateterismo, né, vesical, tá? E a punção suprapúbica, correto? E através da coleta também, né, do jato médio, tá? Que é importante, né? Porque o jato médio, ele vai fazer com que as primeiras, aquele primeira urina, né, que está ali, ela vai sair, tá? E vai fazer uma lavagem, então vem só mesmo a urina mais menos contaminada, tá? Isso é importante. Então, nós vamos fazer. Então, vocês sabem, né, que a suprapúbica, tá? E a urina, né, através do método de cultura para você colher, né, através do cateterismo, tá? E isso, né, é o que tem que ser feito? Conversar com os pais. Isso daqui é muito bom nós falarmos, né, no pronto-socorro, tá? Que tenha condições, né, de ser colhida uma cultura de urina, tá? Fazer um GRAM, tá? Então isso é muito válido quando nós vamos, né, colher, né, num local que tenha condições de fazer. Agora, geralmente no pronto-socorro nós não temos, né, cultura, tá? A coleta da cultura. Então fica muito limitado, né, o nosso exame. Mas há necessidade de a gente saber, tá? Quando é em RN, tá? O importante é saber que o método mais errado é o método através do saco coletor, tá? Ele é péssimo, né, para colher, tá? Então, olha, para afirmar um diagnóstico é necessário uma coleta de urina adequadamente. Então, o jato médio, tá? É uma criança incontinentes, deve ser utilizada a punção suprapúbica ou cateterismo uretral, tá vendo? Quer dizer, quem é incontinente, tá? Quem é ainda, ela usa a fralda, tá? O ideal é utilizar a punção suprapúbica e o cateterismo uretral. Então, a punção suprapúbica é o método utilizado nos seguintes pacientes: nos meninos incircuncisos, tá? Com prepúcio redundante, muito apertado, realmente, né? Tem meninos que você não consegue nem ver, né, o buraco da uretra, tá? Então, realmente, aí tem que ser feito, né, uma punção suprapúbica, tá? A menina, né, com adesão dos pequenos lábios, né, com a sinéquia de pequenos lábios, e a criança de qualquer sexo com irritação periuretral clinicamente significativa. Quer dizer, aquelas crianças, né, com a dermatite de fralda, você tem que logo fazer o quê? Uma punção suprapúbica, tá? E o jato médio já é em crianças, né, que tem um controle, tá, vesical e que ela tem condições de colher, tá? E todas as crianças incontinentes deve ser realizada uma punção suprapúbica ou cateterismo. E a punção suprapúbica é nesses casos aqui, né, que nós falamos agora. Então, a infecção urinária, né? A urinocultura, né? No caso de uma punção suprapúbica, ela qualquer número de unidades formadoras de colônia, nós vamos considerar uma infecção urinária, porque nós vimos que o trato urinário, ele é o quê? Asséptico, tá? Então, quer dizer, totalmente, né, sem bactéria. No cateterismo uretral, se tiver um crescimento, né, de unidades formadoras de colônias maior que 1.000 ou até 50.000,
né, por ml, nós consideramos infecção urinária. E no jato médio tem que ser maior que 100 mil unidades formadoras de colônia, tá? Ou 50 mil unidades formadoras de colônia associada com análise de urina demonstrando evidência de piúria, né? Lógico, se você for ver um exame de urina, tá? Tipo 1, e tem realmente, né? Muito piúria, né? Então, acima de 50 mil você já pode considerar que foi uma infecção urinária, tá? Então, as causas frequentes, né, de realização, erros na realização e análise dos resultados, né? Por exemplo, pode dar falso positivo, né, na cultura de urina, tá? Por exemplo, uma coleta inadequada, tá? Demora no processamento de urina e contaminação vaginal ou do bálano prepucial, tá? É muito comum, né, se não fizer a higiene, né, normal, uma higiene, né, da região, né, do prepúcio, da região da vagina, vocês vão ver, né, que há uma contaminação e vai ter um crescimento, né, na cultura de urina, tá? E outra coisa, uma coleta, né, inadequada também, né? Aquela criança que dorme com saco coletor. É uma criança que fica 4, 6 horas com saco coletor, não consegue urinar. Tá? Então, o certo, né, é você trocar esse saco coletor, né, de 30 em 30 minutos, né, e fazer a higiene, tá? E também nós temos, né, o demora no processamento da urina. O que que é? É aquela urina que é colhida e fica horas lá na bancada, né, do laboratório, tá? E isso vai dar, né, um falso positivo. E aquele falso negativo, né? É um pH urinário abaixo de 5, uma diluição urinária menor que 1000, tá? Pacientes e uso, né, de antimicrobianos, né? Pode dar um falso negativo. Curto período de incubação urinária na bexiga. Obstrução total do ureter, que drena o rim afetado. E as bactérias, né, de difícil crescimento, né? Por exemplo, lactobacillus, o micoplasma, né? São bactérias de difícil crescimento, tá? Então, pode dar um falso negativo. Então, antes de iniciar qualquer antibiótico em lactente febril com suspeita de itu, o pediatra deve solicitar uma amostra de urina, né, por punção suprapúbica ou uma sondagem uretral, porque o diagnóstico não pode ser estabelecido por saco coletor, tá? Então, isso é importante. Diagnóstico de infecção urinária não pode ser estabelecido por saco coletor. Qual o papel do saco coletor? O EAS e mais sedimento urinário, tá? E também uma triagem da febre de origem indeterminada, tá? Então, ali você vai colher um saco coletor, né? Você colhe, tá? Rapidamente. Se vier normal, então você já pode descartar, né? Que seja alguma coisa do trato urinário, tá? Agora, e é importante, no caso, né, você vai ver, né, o EAS, mas o sedimento urinário é muito importante. A cultura de urina, de amostra de urina coletada com saco coletor, tem uma taxa de falso positivo muito alta, cerca de 80%. Isso realmente ocorre. Já vi várias crianças com cultura de urina positiva e está assintomática, tá? Então, por isso, né, que nem há necessidade de você colher, né, cultura de urina em crianças assintomáticas. No entanto, a cultura negativa é forte evidência de itu está ausente, tá? É forte evidência de itu que a itu está ausente, tá? Então, por exemplo, nós vamos ter, né, que o saco coletor, né, 80% dá falso positivo, mas também dá falso negativo, tá? Então, olha, a sensibilidade e especificidade do exame de urina.
Então, como nós já falamos no exame de urina lá na aula, né, de nefrologia, nós teremos, né, a esterase leucocitária tem 83% de sensibilidade e 78% de especificidade. Então, por isso que é importante, né, nós termos, né, analisarmos todo o EAS, tá? Todo o EQU. Nitritos positivos só tem uma sensibilidade de 50% e uma especificidade de 92%. Contagem leucocitária tem uma sensibilidade de 73% e 81%. E a bacterioscopia, 81% e 83%. E o GRAM, nós temos, né, 93% de sensibilidade e especificidade de 95%. Então, isso quer dizer que é muito importante nós fazermos, né, uma triagem através da urina, tá? Porque nós contamos, olha, a esterase leucocitária é um importante item, né, para nós avaliarmos no exame para ver se tem uma infecção urinária. Nitritos positivos também, né, nós temos que avaliar, né, também é um importante dado para vermos a infecção urinária, a contagem de leucócitos, tá vendo? A bacterioscopia e o GRAM, tá? A pesquisa de GRAM, né, essa microscopia é muito importante, tá? Nós realizarmos. Então, outro exame importante no pronto-socorro, qual é? É um hemograma, né, com diagnóstico presumível de uma pielonefrite, você vai ter, né, uma leucocitose com desvio para a esquerda, uma cultura de sangue nas crianças, né, com suspeita de urosepse, né, principalmente nas crianças até 3 meses, o certo que seria colher, né, uma cultura, né, de sangue, né, uma hemocultura, não sei se seria, né, até tipo assim, um protocolo, né, para colher, tá? A função renal, a ureia, a creatinina e os eletrólitos, né? Sódio e potássio é muito importante. A procalcitonina é um marcador de infecção bacteriana e ajuda no controle do sucesso, né, terapêutico, tá? Mas isso, né, é muito difícil, né, de ser realizado em pronto-socorro. Principal erro no diagnóstico clínico, né? Não valorizar a febre de origem indeterminada, né? Principalmente nos lactentes. Então é muito importante, né, nós valorizarmos toda aquela febre que a criança, né, com maior de ser 48 horas ou 72 horas, chega no pronto-socorro, doutora, está 2 dias com febre ou está 3 dias com febre, ela não tem aparência, né, nenhuma de gripe, tá? Não tem diarreia, não tem nada na garganta, não tem nada no ouvido, tá? Ela está, mas não está bem, ela não está comendo, né? Está apática, não está querendo brincar. Então, isso é importante para nós colhermos o quê? Um exame de urina, principalmente naquelas crianças, né, menores que 3 anos de idade, como nós vimos lá atrás. Tá? Então, olha, outra vez, né, nós vamos fazer, olha, criança menor que 3 anos, febre, tá? Sem origem definida, né? Quer dizer, febre sem origem definida de ser 48 horas a 72 horas. Você vai colher uma urina, né, tipo 1, pelo método adequado, analisar, né, a urina 1 e vai fazer, né, definir a conduta, tá? A mesma coisa em criança que maior de 3 anos. Tá? Então você vai analisar, né, a exame de urina, o EQU, para você definir, né, uma conduta, tá? Se você, né, tiver uma piúria positiva e uma bacteriúria positiva, não tem nem que pensar, é uma infecção urinária. Agora, se a piúria estiver negativa com uma bacteriúria positiva, também tratar como infecção urinária, tá? Iniciar o tratamento hospitalar ou ambulatorial precocemente, tá? Para prevenir cicatrizes, né, renais.
E a bacteriúria negativa e a piúria positiva, você vai tratar como infecção urinária se ela tiver sintomas, tá? E se você vai ver, né, os sintomas, o estado geral, tá? O PCR, o hemograma, a creatinina, né? Tudo isso, né, você vai avaliar em conjunto com o exame de urina, tá? Agora, piúria negativa e bacteriúria negativa não considerar infecção urinária, tá bom? Então, recomenda-se iniciar o tratamento de uma ITU presumida em crianças que apresentam sintomas clínicos e que têm esterase positiva ou nitrito, né, positivo, ou bacteriúria ou piúria, tá? Então, quer dizer, se você tem uma esterase positiva com uma bacteriúria, tá? Com nitrito positivo, com uma bacteriúria com piúria, tá? Agora, se você tiver, né, uma piúria negativa e bacteriúria positiva, não tem uma ITU presumida, tá? Então, recomenda-se que a ocorrência de cultura na urina positiva na ausência de sintomas clínicos, quer dizer, é uma bacteriúria assintomática, né, não deve ser tratada ou investigada. Rever, né, a anamnese e seguir essa criança. Isso é muito comum, né? Nós vemos, né, várias crianças que chegam, né, com exame de urina alterado, tá? E que nós não tem nenhum tipo de sintoma, tá? Urinário. Então, nós não temos que tratar isso daí, tá? Isso é, né, uma bacteriúria assintomática. Antigamente se tratava, hoje em dia não se trata mais, tá? E quando internar, né? A infecção urinária, você deve internar quando? Em crianças, né, menores que 2 meses de idade, com ITU febril, quer dizer, provavelmente tem uma pielonefrite presumida. Todas as crianças menor de 1 mês com suspeitas de infecção urinária, mesmo aquelas afebris, tá? Crianças tóxicas ou sépticas, crianças com sinais de obstrução urinária ou alguma doença subjacente, quer dizer, tem uma pneumonia, né? Tem, por exemplo, tem impetigo, tá? Então é melhor você internar. E crianças que não toleram líquido, né? Ou nenhuma medicação via oral. Então há necessidade de internação dessas crianças, tá? Então, os agentes, né? Quais são a primeira linha, ó, no caso, né, de parenteral? O ceftriaxone, tá? Cefotaxime, ceftazidime, a gentamicina, tobramicina, amicacina e pipeciclina. Então, a primeira droga a se utilizar, né, por via, né, no caso, né, de criança, tá, é ceftriaxone, tá? No caso, né, de 75 miligramas por quilo a 150 miligramas por quilo em 24 horas. Agora, né, se e quando tratar em casa, né? Aquelas crianças que estão em bom estado geral, que têm condições, né, de fazer, né, ingesta de líquido, tá? O cuidador tem habilidade para cuidar daquela criança, que tem a capacidade de retornar, né, ao hospital para ser reavaliada essas crianças em 24 horas. Criança que não necessita de oxigênio terapia, né, de líquido intravenoso, tá? E que tem um telefone, tem um transporte para poder se locomover, isso é importante, tá? E você tem que ver também o nível de escolaridade, né, dessa mãe. Então, isso é muito importante, tá? Então, a primeira droga a ser utilizada é a amoxicilina com clavulato, tá? A sulfa, né, com trimetoprim, a cefalexina, a cefurosemida, tá? E o cefoprozil.
Agora, eu utilizo muita cefalexina, tá? Na dosagem, né, de 80 a 100 miligramas, e eu vejo, né, que as crianças saem muito bem, tem uma boa resposta ainda com a cefalexina, tá? É uma droga barata, né? A única coisa, né, que a posologia dela não é muito cômoda. Mas, como essa criança não vai para a escola, não vai para lugar nenhum, né? Então é importante, né, ser de 6 em 6 horas, né? O único inconveniente é esse. Mas é uma medicação barata e que ainda as crianças respondem bem. Então, quanto tempo tratar? Se ela tiver com uma pielonefrite, quer dizer, uma infecção urinária alta, então há necessidade de 14 dias. Se for apenas uma cistite, uma infecção urinária, né, baixa, é apenas, né, 7 dias. E se tiver muitos sintomas de disúria, né? O que nós podemos fazer? Por exemplo, né, o cloridato fenazopiridina, tá? Que você pode utilizar, né, nas crianças maiores, que vai fazer com que ela tenha um analgésico urinário muito importante, tá? E o analgésico mesmo, né? Um Buscopan, tá? Você pode utilizar. E quando utilizar, né, a nova urinocultura? Após, né, 72 horas depois da última, finalizou o tratamento, colhe em 72 horas, tá? Eu até peço para a mãe, depois de 5 dias, né, colher nova cultura, tá? Eu sou até mais um pouco, tipo assim, protelo mais um pouco. E agora, né, esse trabalho aqui faz, né, vocês vão ver que é um trabalho, tá? Que foi o objetivo de determinar a precisão dos médicos diagnosticar doenças sexualmente transmissíveis, né, que é infecção sexualmente transmissível, as ISTs, e a infecção de trato urinários em adolescentes, tá? Com sintomas urinários. Então, houve que 120, isso colocou, né? 233 pacientes foram analisados, tá? 211 foram incluídas para análise, 16 pacientes, 9% apresentavam infecção sexualmente transmissível e 57% tiveram ITU, tá? E 13 pacientes tiveram co-infecção tanto com as IST quanto com ITU. Então, conclusão: o diagnóstico correto exige que todos os pacientes adolescentes com sintomas urinários sejam submetidos, né, a IST, tá? E a ITU. Tenham meios adequados de acompanhamento estabelecidos para garantir, né, o tratamento. Quer dizer, quando você faz um, um diagnóstico de ITU numa adolescente, né, sexualmente ativa, é importante você também, né, investigar alguma IST, tá? Porque é comum apresentar, né, há uma co-infecção, tá? Tanto da ITU com IST e a IST com ITU, tá? E a infecção urinária, né, quando nós vamos utilizar, né, o ultrassom, né, renal e de bexiga, o ITU febril, tá? Em lactentes de 2 a 24 meses, nós temos que se realizar, né, o ultrassom, tá? A resposta retardada ou insatisfatória ao tratamento da primeira ITU febril, no caso de massa abdominal, no caso de micção anormal e recidiva de ITU febril, após uma resposta satisfatória ao tratamento, então há necessidade de coleta, né, de fazer o ultrassom, tá? Então, ó, todo ITU febril em lactentes de 2 a 24 meses, há necessidade de fazer, né, um ultrassom, tá? Se essa criança, toda criança, eu já sou até mais assim, mais radical, tá? Criança que foi diagnosticada com ITU, né? Feito coleta corretamente, né, da urina.
tá? Deu infecção urinária, eu solicito ultrassom renal e bexiga, né, para todas as crianças, tá? E na fase aguda, tá? Quando solicitar ultrassom renal e de bexiga, quer dizer, essa criança, ela está internada, tá? Quando que você vai na fase aguda, né? Porque geralmente isso aí já vai mais, né, quando você vai investigar essa infecção, né, urinária, tá? Então, olha, no caso, né, de itu recorrente, você vai solicitar um ultrassom renal e de bexiga, quer dizer, aquela criança que é internada com uma itu recorrente. Então, vamos realizar o ultrassom, tá? E uma itu atípica, que não cresceu Escherichia coli, cresceu foi uma outra bactéria, tá? Então, você faz na fase aguda mesmo, tá? Então, conclusão, o prognóstico, né, ela está relacionado com a idade de apresentação, quer dizer, crianças em menor de 1 ano, né, então o prognóstico dessa infecção urinária você tem que sempre estar atento, é uma criança que tem que ser acompanhada, tá? Não atrasar, né, o tratamento maior que 72 horas, quanto mais atrasar o tratamento, pior vai ser posteriormente, né, para ocorrer as cicatriz renais, tá? A presença ou não, né, de cicatriz renal, né, o prognóstico, né, aquela criança que tem infecção urinária, né, já tem uma hidronefrose, né, então é lógico que o prognóstico é mais reservado, tá? Por exemplo, uma criança que tem uma má formação de caráter obstrutivo, também é outra criança, né, que tem também nós temos um sério problema também, né? Ela vai ter um prognóstico também reservado, tá? São aquelas crianças que provavelmente vão ter que utilizar aqueles antibióticos profiláticos de uso noturno para evitar, né, uma proliferação de bactérias, tá? E no caso, né, também de itu recorrente, também tem um prognóstico mais reservado, tá? Então, o importante é que o diagnóstico precoce e a correção de má formação é igual melhora de prognóstico, tá? Então, nós temos que realizar um diagnóstico precoce, realizar um tratamento precoce, tá? E se nós vermos, né, que foi diagnosticado alguma má formação, é importante a correção dessa má formação para melhorar o prognóstico dessas crianças, tá? Então foi isso, né, que eu gostaria de falar um pouco, né, sobre a Itu, tá? E vocês leiam também o material que eu enviei, né, para complementar tudo isso, tá? Que isso aqui foi só uma pincelada, né, sobre infecção urinária, né, na infância. Então, boa noite e até logo.